Boa noite, gente. Mais uma live. Que felicidade. Deixa eu contar para vocês que aqui nesse canal eu ajudo a dentistas a construir uma carreira sólida na odontopediatria em até 6 meses. Deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. O meu nome é Carla Sângela, eu sou professora da Universidade de Fortaleza e também sou coordenadora do curso de especialização em odontopediatria da Academia Cearense de Odontologia aqui em Fortaleza. Eu venho de uma formação, né, e atendendo criança há 16 anos, mas o meu amor pela odontopediatria, ele nasceu exatamente quando eu estava no meu terceiro semestre na odontologia. Eu fui apresentada e até hoje eu agradeço muito por ter sido apresentada tão cedo no meu curso de graduação em odontopediatria, a odontopediatria, e hoje eu sou completamente apaixonada pelo que faço, tá? Fora isso, também sou gestora de uma clínica e já fiz curso de gestão, já fiz curso de, enfim, vários cursos voltados para administração de clínica. E hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto que é muito pertinente. Muitos colegas falam comigo sobre isso, muitos odontopediatras, né? Como eu estou nessa linha de formação, muitos alunos meus vêm conversar sobre isso, que é sobre tenho medo de parar de atender plano odontológico. A gente sabe que é uma realidade do dentista, né? A gente começar atendendo por planos odontológicos, às vezes a gente fica nessa de achar que nós conseguiríamos montar uma clientela melhor, né, pelo plano, e isso eu tenho que dizer que o plano realmente ele traz um fluxo de pacientes para clínicas, mas é um paciente que quer ser atendido pelo plano. Ele quer fazer todos os procedimentos pelo plano. Não é um paciente que vai atrair outros pacientes que paguem particular, e até as indicações deles são pacientes também que atendem, que têm os planos odontológicos. E aí, gente, hoje eu recebi um casal de uma das crianças que eu atendo, que os pais têm, na conversa que a gente estava tendo, eles falaram que tem muitos colegas dentistas, né, muitos amigos dentistas, e que tinham amigos que se submetiam a trabalhar em plano, né, odontológico, e até outros colegas que trabalhavam também em clínicas populares, né? A gente tem essa demanda de dentista que trabalha nesses dois locais, né? Tem dentista que tem a seu próprio consultório, sua própria clínica, e trabalha por plano odontológico, e tem dentista que vai até as clínicas populares e trabalham com planos odontológicos nessas clínicas. Primeiro, para a gente começar a nossa conversa, né, eu queria diferenciar um pouquinho, né, como é atender pelo plano odontológico e como é atender particular. Gente, existe uma diferença grande entre esse tipo de atendimento, e o colega que está me escutando agora, ele sabe que tem essa diferença de atendimento, até porque o plano, para ele se tornar, vamos dizer assim, rentável, eu preciso atender muitos pacientes numa demanda de tempo curto para que eu tenha um retorno do atendimento. Eu já falei em lives passadas com vocês, a gente já conversou sobre os custos fixos de uma clínica, e para eu bater o valor da minha hora, daquele custo, demanda um tempo de atendimento ali daquele paciente. Então, para eu conseguir atender um plano odontológico, eu preciso calcular o valor da minha hora clínica para eu ter certeza se aquele plano está sendo rentável. Às vezes, quando você vai fazer o cálculo do seu custo, da hora, você vai ver que você vai ter que atender um paciente em 10 minutos do plano odontológico para cobrir o valor que o plano odontológico está fornecendo. Já o atendimento do paciente particular, ele é um atendimento completamente diferente, né? Você está realmente
preparado para aquele momento, você está com a escuta ativa, né? Aquele paciente, ele está querendo todas as suas informações, todos os seus conteúdos teóricos que você tem que passar para aquele paciente no momento da consulta. Então, são momentos diferentes, tá? São atendimentos diferentes. E em relação à demanda de atendimento, gente, tanto o paciente de consultório particular, do consultório particular, do plano particular, como o paciente do plano odontológico, eles vão querer o nível de conhecimento ser a mesma coisa. Então, vamos parar e pensar um pouco. Quanto tempo você dedicou na sua faculdade de odontologia? Quanto tempo que você abdicou de estar com a sua família, de fazer sua diversão, seu lazer para poder estudar e se formar um bom profissional? Depois de formado, o quanto você já investiu em curso para se formar e atender aquele paciente muito bem? Então, se você pesa isso, acaba que você tem aquele conteúdo que o paciente particular vai querer, ok, e você também tem aquele conteúdo que você vai ter que passar para o paciente do plano odontológico e que você não tem tempo para isso. E acaba que esse paciente que está sendo atendido pelo plano odontológico, se você não faz uma boa consulta ou se você não faz um procedimento direito, ele vai servir para fazer propaganda ruim para você, né? Ele vai acabar fazendo o inverso que você quer. O que a gente quer? Que a gente quer nossa clínica, nosso consultório cheio de pacientes falando bem da gente, tendo a gente como referência, como autoridade. Mas se eu não consigo parar e fazer minha consulta valer a pena, o meu tratamento ser sucesso, bem realizado, aquele paciente não volta mais e acaba que esse paciente ele vai fazer, né, uma propaganda ao inverso para você, certo? Gente, os planos odontológicos devem me odiar, tá? Mas eu falo isso com muita propriedade porque eu já vivi isso, né? Eu, no começo da minha carreira, eu tanto atendia em clínica popular, como também atendi com plano odontológico. Eu vou contar essa história bem direitinho para vocês. Mas qual seria o maior benefício de parar de atender o plano de saúde, o plano odontológico? Qual o maior benefício? Primeiro, você vai ser bem remunerado para o serviço que você está prestando, pelo atendimento que você está prestando. E você vai conseguir fazer com aquela política de encantamento durante a consulta, você vai conseguir realizar um bom atendimento, você vai conseguir realizar um bom tratamento naquele paciente, porque você vai ter o tempo necessário, você precificou corretamente o seu procedimento e aquilo ali vai demandar aquele tempo que no plano odontológico você não tem, tá? Lembrando a vocês, o plano odontológico, gente, a gente vai ganhar na demanda. Quanto mais paciente, quanto mais cheia a minha agenda tiver de plano odontológico, mais eu vou conseguir bater, pelo menos, os meus custos, tá? É na demanda. O plano odontológico, ele só funciona se eu atender muito, porque no tempo que eu atendia plano, uma profilaxia, gente, era R$50. R$50. E os meus custos do consultório, a minha hora era R$150. O meu custo fixo, né? A minha hora clínica era R$150. Então, imagine vocês, eu tinha que atender em uma hora 3 ou 4 pacientes para eu conseguir lucrar o valor do meu custo, da minha hora. Então, olhando assim, a agenda tá cheia, tá? Ai, que maravilha! Eu tô sem conseguir sair, viajar, porque minha agenda tá cheia. Mas se você também tá sem conseguir sair, viajar, passear, porque você não tem, né, um valor, um retorno desse valor financeiro bem, tá? O que mais vale atender plano odontológico? Se você me perguntar agora, Carla, o que mais vale? Eu não vai perguntar para mim, eu vou lhe perguntar para você. O que mais vale? Uma agenda cheia de pacientes que você tá sem conseguir respirar,
mas são os pacientes que pagam um valor menor para você, ou uma agenda que está bem colocada, ela não está tão cheia, mas que você consegue conversar, dar o seu melhor nessa consulta, você consegue escutar, olhar para o seu paciente. O que seria melhor para você? Gente, o que é melhor é o que você vai trazer um retorno melhor. Dessas duas consultas, uma agenda cheia, muito cheia de paciente, que você não consegue parar para escutar o paciente, ou aquela agenda que você escuta, que você fala, que você passa suas informações, que você consegue conversar, que você consegue rir, que você consegue olhar para o paciente. Qual dessas vai atrair mais paciente? Com certeza é a agenda do particular. O paciente particular, se ele gosta de você, ele é fiel. Pare de atender por plano. O paciente vai voltar para você, ele vai atrás de outro dentista. Por quê? Ele só vai voltar para você se você estiver fazendo sua consulta bem feita, retornando todas as informações que ele precisa, todas as ansiedades, trazendo um melhor tratamento. E com a demanda do atendimento por plano, gente, a gente não consegue dar esse melhor. A gente não consegue dar essa atenção para o paciente. E aí esse paciente que viveu o seu atendimento por plano, aquele atendimento que você correu, atendeu rapidinho um paciente, mal olhou porque você não tinha outros 10 pacientes, 5 pacientes esperando lá fora, você acaba que você senta o paciente, abre a boca, escova o dente, sai o paciente, sem passar as informações. Aquilo ali você não criou um vínculo, um elo. E o plano odontológico, ele permite isso. Você não criar vínculo nem elo com o paciente. Acaba que o paciente esquece de você. Ah, não, eu vou para um dentista que consegue me dar atenção ou dar atenção ao meu filho, né? E o que a gente busca? É que o paciente ele se sinta encantado naquele procedimento, que ele se sinta bem com você. Por quê? Porque se ele se sentir bem, ele vai voltar. Ele vai querer ser atendido por você. Ah, eu quero aquela doutora, eu quero aquele doutor. Então, a gente tem que ter cuidado nessa história de, não, vou atender por plano, o plano é bem lucrativo, porque eu vou atender mais, eu vou ter uma agenda cheia, e acaba que eu vou ter um fluxo bom de paciente, mas eu não tenho aquela fidelização, né? E a fidelização é importante, por quê? Porque eu quero atender mais dias, eu quero atender para sempre, eu quero ter aqueles pacientes sempre perto de mim, e o plano não permite isso, tá? Vamos ter cuidado e pensar na hora que a gente for fazer isso. Qual é o melhor? Se você me perguntar assim, Carla, então tá, você já me convenceu que plano de saúde, eu estou vendo na real, no final, que plano de odontológico, ele não é rentável pra gente. Como é que eu saio do plano odontológico? Gente, se você está escutando essa live agora, vou lhe dar um conselho. Comece, bote uma data. Poxa, eu vou atender somente por plano esse mês. No outro mês, você já vai começar a fazer o processo de transição. Eu não aconselho você tirar o plano de uma hora para outra, mas fazer o processo de transição. Veja sua agenda, tá? Ainda tem mais. Se você pega na sua agenda e você agenda paciente particular, plano, no mesmo dia, isso causa confusão. Então, crie uma agenda de dias específicos para plano, né? Nesse dia você vai atender só paciente de plano. E agenda específica para paciente particular, tá? Para você ir fazendo esse momento de transição. Na hora que esses pacientes de plano chegarem ao consultório, você pode falar que está tendo essa desvinculação, está se descredenciando para o plano, já preparando esses pacientes que você não vai mais atender para o plano odontológico, tá? É um momento, esse momento de transição ele não pode ser brusco, mas gradual. Então, se permita nesse processo, eu vou levar uns 2 meses para poder sair por completo de todos os planos. Esse momento tem que ser de transição mesmo, devagarinho. E você vai abdicando desses planos, né? E fazendo essa demanda de paciente particular chegar mais na clínica, certo? Então, se você pensar qual é o melhor momento de parar de atender plano, é agora, né?
A sua decisão, ela tem que começar agora, nesse momento, para que você consiga evoluir nesse processo, tá? Quando eu comecei, gente, eu falei para vocês aqui no começo da live, quando eu comecei na clínica, no meu consultório, eu comecei atendendo um plano odontológico, tá? Eu lembro na época que minha mãe falava assim, atende por plano, até porque ela tinha um dentista que ela gostou muito do tempo, que ela tinha um plano odontológico, ela disse, doutor fulano, ele era maravilhoso e atendia por plano, a clínica dele era lotada, e acaba que a gente vai escutando isso e vai acreditando que isso realmente é real. Então, eu comecei atendendo por um plano. Na escolha, né, eu escolhi o plano odontológico que eu queria atender. Eu fiz uma pesquisa para saber quais são os planos odontológicos que existiam e eu me senti mais confortável de atender aquele plano odontológico que me remunerava melhor. E pasmem, ele me remunerava melhor uma profilaxia por R$50, né, no tempo. E eu fiquei naquela, né? Começou a chegar a demanda de criança com um plano odontológico, mas quando chegava no final do mês, a minha conta não batia. Por quê? Porque eu dava escova, eu dava brinde, eu fazia uma anamnese bem específica e apurada dos pais para avaliar o risco da criança e acabava que eu não conseguia atender a criança na proposta de 5 minutos, 10 minutos que eu tinha para atender aquela criança, porque minha consulta era bem detalhada. Outro ponto que existia quando eu atendia por plano odontológico era que existia um paciente particular e a minha agenda estava lá, cheia de plano odontológico. E a minha atendente não conseguia encaixar esse paciente particular na minha consulta. Muitas vezes o paciente ele queria ser atendido naquela hora, naquele momento, vamos dizer assim, né, naquele dia, e eu não tinha agenda para atender aquele paciente, ele procurava outro colega. Então, eu tinha demanda de paciente de plano odontológico e quando chegava os particulares bloqueava, porque eu não tinha essa visão, né, de como era benéfico o atendimento de paciente odontopediátrico somente particular. E aí o que foi que eu comecei a ver? Comecei a sofrer, minha gente. Comecei a sofrer. Por quê? Porque eu via que no final do mês as contas não batiam com o plano odontológico. E aí o meu primeiro momento foi conversar com a empresa do plano odontológico e falar se existia a possibilidade de aumentar o valor. Só que não, era uma coisa padronizada, era uma coisa nacional e eles não conseguiam fazer isso. O que foi que eu pensei? Então agora, né, já que não está dando, eu preciso sobreviver. Eu vou fazer esse processo de transição, vou começar a falar para os pacientes que eu não vou mais atender por plano. E aí eu comecei, né? Na primeira semana, eu estava com a agenda cheia de plano odontológico, atendi naquela semana. Na semana seguinte, eu já pedi para ir bloqueando devagarinho e fui fazendo esse processo até a extinção por completa do plano odontológico no consultório. Depois, gente, trabalhando isso, eu precisava sair do plano odontológico, mas eu também precisava captar paciente particular, os pacientes bons, né? E aí eu trabalhava rede social, trabalhava boca a boca, trabalhava indicação, para que no meu consultório começasse a surgir os pacientes particulares, que era a nossa intenção. Então, conselho, não vou mais, estou vendo que eu não tenho rentabilidade com o plano odontológico. A gente não larga de uma vez, a gente faz um processo de transição e vai saindo devagarinho até parar com todo o atendimento, né, por plano de saúde, tá? Foi assim que eu fiz. E às vezes eu até entendo, colega, um medo, a insegurança. Eu tenho colegas que trabalham por plano odontológico e eu entendo o medo e a insegurança que tem. Poxa, se eu largar o plano, eu tenho medo de não surgir mais pacientes, né? E eu digo a você, colega, com sinceridade, isso não vai acontecer. Se você é bom no que faz, se você faz uma anamnese bem detalhada, se você passa seu recado, se você faz uma política de encantamento durante essa consulta, esse paciente ele vai retornar, né? Esse paciente ele vai te indicar.
que você não consegue fazer com o atendimento por plano odontológico, porque a consulta é muito rápida para poder gerar rentabilidade. Então, você tem que ter segurança nisso, tá? Eu entendo completamente o medo de vocês de sair desse processo do plano odontológico para ir somente para o atendimento particular. Mas eu digo que é super possível. É muito possível, gente, fazer esse momento de transição, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês era sobre o atendimento em clínicas populares. A gente sabe como é difícil esse processo de implantação no mercado, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente sai desconhecido, ninguém nos conhece. Somente os nossos familiares, né? E às vezes até os familiares têm uma insegurança de indicar você porque você está recém-formado. O plano as clínicas populares, elas abrigam muitos desses dentistas recém-formados. E eu fui uma dessas, né? Quando eu me formei, eu fui trabalhar numa clínica popular e era surreal. Tinha manhã que eu atendia 17 crianças. Imaginem vocês como é que eu atendia essas crianças, né? Como era a minha consulta com essas crianças. Essa criança, ela não podia chorar. Eu não conseguia entender, né, o choro dessa criança, porque eu não tinha tempo para avaliar essa criança, eu não tinha tempo para olhar essa criança andando. O plano, e no final do mês, existia um negócio lá que eu achava muito engraçado, eu ganhava, né, os procedimentos feitos, e ainda tinha um desconto de umas pendências se o paciente parcelasse. E essas pendências a gente quase nunca via quando ia chegar na nossa conta, essas pendências. E acabava que a gente submetia a isso com a medo e a insegurança de achar que a gente não é capaz de administrar uma clínica, um consultório odontológico. A gente não é capaz de captar esses pacientes sem estar numa clínica. E eu digo a vocês que é super fácil de fazer isso, né? E ao longo desses meus 16 anos eu tive essa experiência e fui mesmo, gente, aprendendo, né? Na porrada, às vezes, né? Com os erros, com os acertos. E eu garanto a vocês que o primeiro passo é querer. Se você quer modificar a sua vida, se você quer trabalhar esse processo de mudança na sua vida para atender melhor, atender com mais qualidade, ganhar melhor, o processo tem que começar agora, nesse momento, tá? Existe também, gente, eu anotei aqui do lado para eu não esquecer, quais seriam os efeitos colaterais de atender para o plano odontológico. E tinha esses efeitos e ainda acontece, né? Mas na clínica particular a gente acontece isso bem menos. Por exemplo, um paciente que quebrava a restauração, ele ia voltar para a clínica, né? O plano odontológico, ele não vai te pagar de novo. A gente sabe que tem quebra de restauração, porque o paciente faz uma mordida inadequada, come às vezes coisas que puxam aquela restauração. Tem pacientes que fazem o ranger do dente e aquela restauração solta, né? Tem pacientes que naquele momento choraram na consulta e eu não tenho uma adesão efetiva naquela restauração. E aquela restauração cai. E você gastou seu material. E o plano odontológico não vai lhe repor aquele material, né? Se você fizer aquilo ali 2 vezes, você vai ganhar a mesma coisa por 2 procedimentos. E se for uma criança que chora muito, que não colabora, aquela restauração vai cair. E o plano odontológico não vai lhe pagar pelos aqueles procedimentos refeitos. E aí gera como mesmo um grande problema na sua clínica financeiro de você estar desperdiçando material no procedimento que não está dando certo. Você não vai estar ganhando pelo manejo, você não vai estar ganhando pelo procedimento feito e você vai ter que refazer aquilo ali porque você fez aquele procedimento que não foi nada e foi inadequado. Fora isso, um plano odontológico, ele exige que a gente faça uma restauração, mande uma radiografia. Termine a restauração, mande uma radiografia. Que a gente tenha provas da necessidade daquele procedimento e que aquele procedimento foi feito para poder pagar o valor daquele procedimento. E aí eu tenho um gasto muito grande, gente. Se eu tenho que parar, vou fazer uma restauração. Se eu tenho que fazer uma radiografia antes em criança, a gente já sabe que é bem complexo fazer uma radiografia em criança.
faço a radiografia. Depois aquela criança volta, faço a restauração. E no final ainda tenho que fazer uma outra radiografia. Eu já perdi muito tempo aí no meu consultório, a não ser que eu seja o flecha para atender tão rápido. Eu já perdi muito tempo e eu estou perdendo esse tempo. Eu estou perdendo o quê? Um grande valor da minha hora clínica. Acaba que vai por água abaixo a minha estratégia de atender muitos pacientes em pouco tempo, tá? Fora isso, gente, criança, ela necessita de afinidade. Como é que eu tenho afinidade com essa criança? Olhando para ela, conversando, me interessando pela vida daquela criança. Eu não consigo fazer isso no plano odontológico. Gente, eu não fiz, eu não consegui. E olha que eu atendi por plano odontológico mais ou menos uns 2 anos da minha carreira. Até eu tomar a minha decisão de dizer aquilo, nossa, isso aqui não está dando certo, né? Quando eu realmente decidi ser profissional e dizer, poxa, não estou conseguindo faturar com o plano odontológico, quando eu percebi isso, eu já tinha 2 anos trabalhando com plano. Então, imagine o tanto de clientela que eu tinha atendendo a demanda de plano, né? Eu não gerava essa conexão com a criança, né? Acabava que muitas crianças saíam chorando e eu não conseguia reverter aquele processo porque eu estava com a minha agenda estourada. Ou eu atendia uma criança em 1 hora no meu consultório, todas as outras crianças entravam na sala atrasada, eu não conseguia voltar esse tempo. E acabava que eu ia gerando também uma demanda, um atendimento cansativo, eu saía exausta nos dias desses atendimentos, tá? Outro ponto que é ruim, né, um efeito colateral dos planos odontológicos, é a prevenção, tá? A gente sabe que a gente faz muita prevenção no consultório odontológico de acordo com o risco de doenças bucais da criança. Então, se aquela criança tem um risco alto de cárie, a gente marca retornos menores. Com o plano odontológico, eu não tenho condição de fazer isso. Aquela criança, o retorno é de 6 em 6 meses. Senão, ele não paga, tá? Independente da condição daquela criança, essa criança só vai poder realizar de novo o flúor daqui a 6 meses, né? Então, a gente tinha essa dificuldade. Então, a gente precisa trabalhar, né, nessa transição do plano odontológico para justamente a gente conseguir ter mais qualidade de vida. Eu digo isso, a gente tem qualidade de vida, a gente se diverte no consulta odontopediátrica. Por quê? Porque eu tenho o meu tempo para escuta para aquela família, da escuta para aquela criança. Eu tenho o meu tempo para passar todas as minhas informações e instruções para a família e para a criança. E eu estou dentro daquele cálculo que eu fiz, né, de informações para essa família, tá certo? Como é que a gente vai diminuir esse impacto financeiro na hora que você decidir que não vai mais atender o plano? Primeiro, a gente vai trabalhar esse processo de transição, que eu já falei para vocês. Tem que ser gradual, devagar, tá? Primeiramente, a gente vai colocar na agenda os dias de atendimento de plano, os horários que eu vou poder atender plano e os horários que serão atendimentos particular. Depois desse processo, que estiver bem fragmentada essa agenda de dias e horários, você já começa a anunciar seus pacientes que vai se descredenciar do plano. Você pode fazer mala direta também para os pacientes que já fizeram retorno de 6 meses, para se preparar que no outro mês já não tem mais plano, né? E começar a estratégia de trabalhar rede social, de trabalhar a indicação de paciente, trabalhar o boca a boca, tá? Tentar atrair essas crianças para o consultório para você realmente fazer uma consulta de excelência. Combinado, gente? Então, conselho de amiga, se você está nesse processo de transição, se você quer dar esse salto na sua carreira no atendimento odontopediátrico, primeiro de tudo, veja como é que está essa quantidade de pacientes de vocês. Às vezes se ilude com paciente de plano odontológico, né? Porque está gerando demanda, porque eu tenho paciente toda semana, eu tenho minha agenda cheia todos os dias da semana. Mas olhe no final do mês, será que isso está sendo rentável? Será que o atendimento de plano odontológico está cobrindo tudo que você está gastando no consultório? Veja isso e avalie. E aí o meu conselho,
Se as contas não estão batendo, então tome a sua decisão. Pare de atender plano odontológico e passe a atender paciente particular. A odontopediatria é maravilhoso, minha gente. Os pais, eles já sabem, né, da qualificação do dentista. Eles procuram isso. Então, você precisa dar esse ponto final na sua vida e realmente você ver a sua carreira crescer. Combinado? Era esse o recado que eu tinha que dar. Espero que vocês tenham gostado. Próxima live, sexta-feira, às 7 horas. Eu conto com a presença de vocês. Um beijo, um abraço, até a próxima.